Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai para a última parte do nosso estudo de equações do segundo grau, tá? Então, nós já aprendemos como resolver uma equação de segundo grau usando fórmula de Bhaskara. Semana passada nós aprendemos várias outras maneiras possíveis. E agora a gente vai aprender a última maneira, que a gente chama de estudo das raízes, ou método de soma e produto, tá? Bom, então vamos lá. Considere a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero e responda: quais são as raízes dessa equação? Então, a gente poderia escolher qualquer um dos métodos que a gente aprendeu. Então, eu escolhi aqui para esse vídeo fórmula de Bhaskara, que provavelmente é o que vocês mais se identificaram. Então, vamos lá. O valor do A vai ser 1, o valor do B vai ser menos 5, o valor do C vai ser 6. Isso aqui vocês já sabem muito bem. Então, a gente vai usar a fórmula primeiro do delta, vamos substituir os valores, vamos calcular, vamos chegar no delta igual a 1, tá? Depois que a gente fez a fórmula do delta, vamos ter que ir para a segunda fórmula, que é a fórmula do x. Também vamos substituir todos os valores, vamos finalizar a conta encontrando o x1 e o x2. Então, nessa equação, o x1 vale 3 e o x2 vale 2, tá? E até aqui não é novidade para ninguém, vocês já estão cansados de saber como que faz essa fórmula, como usa essa fórmula. O que é novo é o que vem a partir de agora. Então, olha só. Considerando as raízes x1 e x2, que a gente acabou de encontrar, repare o seguinte. Se a gente soma as raízes x1 e x2, 3 mais 2 dá 5. E se a gente faz o produto dessas mesmas raízes, o x1 e x2, 3 vezes 2 dá 6. Vocês conseguem encontrar alguma curiosidade com esses dois números, 5 e 6? É exatamente o que vocês pensaram. Olha o 5 aparecendo aqui e olha o 6 aparecendo aqui. O 6 apareceu igualzinho, deu o produto. O 5 apareceu o oposto do que deu o produto. Ou seja, se o produto der 5 aqui, significa que é menos 5 aqui. Se o produto desse menos 5 aqui, seria mais 5 aqui. E essa é a famosa regra da soma e produto. A gente só vai analisar esse número e esse número e vamos conseguir descobrir o valor do x1 e x2 sem passar até por Bhaskara. Nem Bhaskara a gente vai precisar passar, tá? Mas a gente vai ver isso tudo mais em detalhes, ok? Então, aqui tá, ó. O B da equação de segundo grau é o oposto do resultado da soma, e o C da equação de segundo grau, que a gente chama de C, vai ser o produto das raízes do x1 e x2, tá? Então, sendo assim, a gente pode concluir que é possível resolver uma equação do segundo grau utilizando a regra da soma e produto. Mas, professora, pelo amor de Deus, como é que fica isso, então, no nosso dia a dia? Como é que fica isso? Para usar a regra da soma e produto, a gente precisa fazer vamos precisar de um cálculo, ó.
Então, prestem bastante atenção aqui. A soma, o valor da soma vai ser menos b sobre a. O a normalmente é 1. Então, normalmente, esse a não faz diferença aqui, acaba ficando só o valor do b mesmo. Mas se o valor do a não for 1, aqui a gente vai ter uma diferença que vocês vão entender. A gente vai fazer um exercício que vocês vão entender, tá? E o produto? O que vai ser o produto? O produto vai ser o valor do C dividido pelo valor do A. Pro, agora ficou difícil? Não ficou. Calma, que tudo vai se resolver, vocês vão entender. Ó, depois que a gente encontra esse valor para ser a soma, qual tem que ser o valor da soma e do produto, a gente só precisa procurar dois números que satisfaçam essa condição de quando somado dá esse valor, quando feito a multiplicação dar esse valor, tá? Vamos ver então como que fica um exercício desde o início. Como resolveríamos a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero, utilizando a regra de soma e produto que acabamos de aprender? Então, reparem, esse aqui é o mesmo exercício lá do início, só que agora a gente não vai resolver Bhaskara mais. A gente vai resolver só a soma e produto, tá? Então, a gente começa descobrindo quanto tem que ser a soma, ok? Isso aqui é muito importante. Como o x, o valor do a aqui é 1, a nossa soma vai acabar sendo menos 5. Mas é mais 5, mas é muito importante que vocês façam essa conta inteira sempre, tá? Bom, então a fórmula para encontrar o valor da soma é menos b sobre a. Então, eu vou trocar menos. No lugar do b, eu vou colocar o que ele vale, que é menos 5. E no lugar do a, eu vou colocar o que ele vale, que é 1. Cheguei à conclusão de que a minha soma tem que dar mais 5, tá? Quanto tem que dar o produto? A fórmula do produto é C dividido por A. O C vale 6, o A vale 1, então o valor do meu produto vai ter que ser 6. Nesses valores aqui a gente já tinha chego, lembra? Agora a gente tem que pensar em dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6. É só pensar mesmo. Então, a gente já sabe quais são esses dois números, porque a gente fez na primeira tela, a gente fez essa mesma equação. Eu só estou fazendo o caminho como se vocês não tivessem passado por Bhaskara, para vocês verem como fica muito mais curto, tá? A gente vai fazer essa continha e vamos pensar quais são os dois números. Ponto. Acaba aí, tá? Então, eu já sei que 2 mais 3 vai dar 5 e 2 vezes 3 vai dar 6. Então, as raízes são 2 e 3, tá? O valor de x1 e x2 são 2 e 3, ok? Então, vamos agora para outra equação que a gente não viu nada dela ainda. Então, vamos lá. Exemplo 2. Resolva a equação x² menos 9x mais 14 igual a zero, usando soma e produto, tá? Então, primeira coisa, achar quanto tem que ser a soma. Fórmula da soma, menos b sobre a. O valor do b é menos 9, então e o valor do a é 1. Então, vai ficar menos da fórmula, o menos 9, que é do b, dividido por 1. Sinais iguais, mais 9. Então, eu já sei que a soma tem que dar 9 e o produto tem que dar quanto? Bom, a fórmula do produto é C sobre A. O C vale 14, o A vale 1,
14 dividido por 1, 14. Então, eu já sei que a soma tem que dar 9 e o produto tem que dar 14. Agora, a gente vai ter que pensar em dois números cuja soma dá 9 e o produto dá 14. Quais são esses dois números? Bom, depois de pensar um pouquinho, a gente chega que os dois números são 2 e 7, porque 2 mais 7 dá 9 e 2 vezes 7 dá 14. Isso significa que o x1 e o x2 são 2 e 7, tá? Pro, mas não tem mais nenhuma opção? Não tem outros dois números, não, que sirva? Que a soma dá 9 e o produto dá 14? Testem. Não tem. Então, vocês vão ver em exemplos aqui que quando dá certo, tem resultado e é aquele resultado, não tem outro. Mas vai ter casos que não vai dar certo. E aí vocês vão entender o porquê que não dá certo e o que a gente faz nessas situações, tá bom? Então, vamos para mais exemplos. Mas será que tá certo mesmo? Será que essa soma e produto que a gente acabou de fazer, será que tá certo mesmo? Vamos fazer por Bhaskara só para ter certeza? Então, a mesma equação, x² menos 9x mais 14 igual a zero. Então, o A vale 1, o B vale menos 9, o C vale 14. O delta é igual b² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, chegamos a delta igual a 25. Agora, vamos para a fórmula do x. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Trocando os valores, chegamos em x igual 9 mais ou menos 5 dividido por 2, tá? Agora, a gente precisa achar o x1 e x2. O x1, 9 mais 5 dividido por 2. 9 mais 5 dá 14. 14 dividido por 2, o x1 é 7. Agora, o x2. 9 menos 5 dividido por 2. 9 menos 5 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, mesma resposta que a gente obteve por soma e produto. No entanto, aqui a conta foi bem grandona. Por soma e produto foi um negocinho de conta só, tá? Então, as raízes da equação são 2 e 7, como a gente já sabia, certo? Terceiro exemplo. Obter as raízes da equação x² menos x mais 7 igual a zero, por soma e produto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que descobrir quanto tem que ser a soma. Fórmula da soma, menos b sobre a. Então, vai ficar menos da fórmula, o menos 1 que vale o b, sobre 1 que vale o a. Menos com menos, mais. Então, um valor deu 1 e o outro valor que é o do produto. C dividido por A, o C vale 7, 7 dividido por 1, que vale o A, que vai dar 7. Então, nós temos que descobrir dois números cuja soma dá 1 e o produto dá 7. A gente tem que pensar nesses dois números e descobrir quais são os números que somando dá 1 e multiplicando dá 7. Só que mesmo que a gente ficasse aqui um dia inteiro pensando, a gente não encontraria esses dois números. Por que que nós não encontraríamos esses dois números? Porque não existem esses dois números. Ai, pronto, agora lascou-se. Como é que eu vou fazer isso agora, professora? Pelo amor de Deus! Bom, o método de soma e produto, ele vem para nos auxiliar.
Se ficar difícil de encontrar a resposta, nossa, mas eu não estou achando qual a resposta que tem que ser, recorra à Bhaskara, tá? A gente vai fazer Bhaskara agora só para vocês entenderem por que a gente não consegue encontrar dois valores cuja soma dá 1 e o produto dê 7. Por que, professora, que a gente não consegue encontrar? Eu vou explicar para vocês agora com Bhaskara, tá? Então vamos lá. Resolvendo a mesma equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, x² menos x mais 7 igual a 0. O a vale 1, o b vale menos 1, o c vale 7. Colocando na fórmula, delta é igual a b ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7. Olha quanto dá esse resultado de conta. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos 4 vezes 1 vezes 7 dá menos 28. Esse delta dá um número negativo. Isso significa que a nossa conta ela para por aqui, até vocês chegarem no terceiro ano do ensino médio. Então, é por esse motivo que a gente não consegue encontrar dois números cuja soma dá 1 e o produto dá 7, tá? Nem frações, isso é possível. Isso significa que todas as vezes que não for possível encontrar os valores de soma e produto, muito provavelmente você está em um caso desse aqui. Então, o que eu sugiro, só para que você não erre à toa, faça o Bhaskara, porque olha como é rapidinho se for só isso aqui. Rapidinho você descobre que o delta deu negativo e rapidinho você descobre que você não ia conseguir encontrar números que satisfizessem aquela situação. Pro, e se eu quiser ficar tentando? Pode, claro que pode, mas na minha opinião, o que eu faço quando eu tenho esse tipo de exercício? Eu faço a soma e produto primeiro. Se eu encontrar rápido, ok. Se eu estiver demorando um pouco mais para encontrar as respostas, eu recorro à Bhaskara, porque o Bhaskara também não é demorado. Lembrem-se que o nosso objetivo é ganhar tempo, principalmente em provas de vestibular, de concurso. Tudo que vocês conseguirem ganhar de tempo lá nessas provas, para vocês é melhor, porque vocês ganham tempo que era para ser de um problema, de um exercício, e podem usar esse mesmo tempo naquele exercício que você está tendo mais problemas. Então, é uma troca. A gente economiza tempo de um jeito para poder ter mais tempo em outros exercícios, tá? Então, a soma e produto vem para facilitar. Mas se ela estiver complicando a nossa vida, recorre à Bhaskara e resolve logo o problema, tá bom? A resposta final, então, será: não existe resposta nos números reais, tá? Não existe solução nos números reais. É a mesma resposta que vocês já davam anteriormente, ok? Por que não existe resposta nos números reais, Pro? Porque no terceiro ano do ensino médio vocês vão aprender os números complexos, que são aqueles números que eu falo para vocês desde sempre. E a partir do momento que vocês aprenderem números complexos, aí isso aqui vai ter uma resposta. Até lá, não, tá bom? Próximo exemplo, exemplo 4. Determine a equação do segundo grau, sendo dadas suas raízes. Então, olha lá. Eu já sei, o exercício deu
que as raízes são menos 7 e mais 4. Então, eu já sei que na soma, no valor da soma, menos 7 com mais 4 dá 3, dá menos 3. E o produto? Menos 7 vezes 4 dá menos 28. Então, como ficava a fórmula? A fórmula era, reparem, o x ao quadrado menos o valor da soma, quanto deu na soma, mais o valor que deu no produto, tá? Então, quanto deu na soma? Menos 3. Mas é o inverso, é o oposto, o inverso não, perdão, é o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 vai ser mais 3. Então, ó, o oposto de menos 3 mais o produto. Então, o produto deu... O produto não é o oposto, é o próprio número. Então, o produto deu 20 menos 28, é menos 28 que vocês vão usar. Ok? Então, a nossa equação de Bhaskara vai ficar x ao quadrado menos com menos sinais iguais mais 3x menos 18 igual a zero, tá? Bom, mais um exemplo, então. Exemplo 5. Obter as raízes da equação 5x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a zero, usando soma e produto. Então, reparem, agora o A, ele não é mais 1. O A agora vale 5. Então, vai mudar um pouquinho, porque agora a nossa soma e nosso produto vai ter denominador igual a 5. Vamos ver como fica, então. A soma, a fórmula é menos B sobre A. Então, o valor do B é 2, o valor do A é 5. Então, o resultado dá menos 2 quintos. O valor do produto é C sobre A. O valor do A é menos 7. O valor do C é menos 7. O valor do A é 5. Então, a fração vai ficar menos 7 quintos, tá? Bom, agora a gente tem que descobrir um número cuja soma dá menos 2 quintos e o produto dá menos 7 quintos, tá? Nesse exemplo, os números do x1, os valores do x1 e do x2 têm que ser 1 e menos 7 quintos. Pro, mas por que tem que ser esses valores? Simples, ó. Se eu fizer a soma de 1 mais menos 7 quintos, tem que tirar o MMC dos dois lados, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o resultado vai ser menos 2 quintos. Até porque, ó, rapidinho aqui, 5 dividido, quando não tem nada aqui embaixo é 1, né? 5 dividido por 1, 5, vezes 1, 5. Vai ficar mais 5 aqui, com menos 7. Se eu tenho 5 e eu devo 7, menos 2 vai ser a resposta, tá? E se eu faço o produto entre eles, 1 vezes menos 7 quintos, também vai dar menos 7 quintos, tá bom? Então, os valores de x1 e x2 serão 1 e menos 7 quintos, ok? Então, é assim que a gente faz quando o A não é o 1 e é assim que a gente faz a conta por soma e produto, certo? Bom, agora é a vez de vocês. Então, eu deixei, tem uma lista de exercícios para que vocês façam. Façam todos os exercícios bonitinhos.
resolvam tudo depois para fazer a correção depois, para ver se ficou alguma dúvida. Dessa vez, vocês vão resolver usando soma e produto, tá bom? Beijos, até a próxima aula!